Olá, boa tarde. Oi, Carol. Esperando o pessoal entrar aí. Hoje é domingo, Páscoa, domingo de Páscoa, né? Então, imagino que a maioria das pessoas esteja aí em casa, depois de ter comido alguma coisa. Estamos esperando a Lud entrar, acho que ela já entrou. Lud, se convida para live, que aí eu aceito aqui. Vamos ver. Você consegue se convidar? Ah, tá. Então, Ludmilla vai entrar. Aguardando. Oi! Olá! Que saudade! Saudade também de você, mulher, muito grata. Então, gente, para quem tá entrando agora, né, tá começando o movimento de entrar na live. Essa é mais uma live do Filósofos na Rede, né? Esse projeto que a gente já tem um pouquinho mais de 2 semanas e está sendo uma experiência incrível, né? De ver várias mulheres que estão nessa situação de quarentena, de isolamento, conversando sobre diversos temas pertinentes à situação atual, né? As nossas vidas pessoais, a nossa afetividade. E aí hoje, com muita honra e muita alegria, eu estou aqui compartilhando essa live, eu aqui do Rio de Janeiro e a Lud lá de Mariana, lá de Minas Gerais. Vai. E a gente vai falar um pouco sobre o tema, né, que a Lud propôs, outras formas de produção de realidade. E aí queria então que você se apresentasse um pouco, Lud. Fala um pouco aí sobre a sua vida, sua formação. E também só para dizer, eu estudei com a Lud no mestrado em Ouro Preto, em Estética e Filosofia da Arte. Então a Lud também é uma filósofa, né? Então hoje a gente tem um encontro aí de duas filósofas na rede, né? Nessa rede virtual, mas nessa rede de aconchego e de acolhimento. Então é isso, Lud, você fica à vontade. Olá, então. Poxa, Marcela, que saudade, quanto tempo. Grata demais pelo convite. Fiquei aqui até me perguntando, meu Deus, filósofos na rede, você me apresentando como filósofa, assim, né? Porque há muito tempo distante da filosofia acadêmica, né? Dos livros ali. Aquele momento do mestrado foi o quê? 2010, 2011, então 10 anos atrás. Eu estava lá estudando filosofia da arte, estética e filosofia da arte na UFOP, conheci a Marcela, essa filósofa maravilhosa. E, bom, ela vivenciou ali uma virada que assim que eu terminei meu mestrado, eu pesquisei Eu pesquisei Wilhelm Flusser, partia de uma necessidade interna muito grande de trazer a pesquisa da filosofia para algo que tivesse uma relação mais imediata e afetiva comigo. Eu queria tratar de Brasil, de cultura indígena. O projeto que eu entrei, inclusive, era um projeto para pesquisar da perspectiva estética um ritual guarani, né? O Purarrei. E o projeto foi aprovado, mas há 10 anos atrás, na academia, ainda não era tão simples sustentar, né? A gente não tinha muito um campo metodológico, epistêmico, que possibilitasse eu analisar um povo indígena como detentor de uma concepção estética, né? E aí eu acabei vindo estudar esse filósofo tcheco, que é o Wilhelm Flusser, que foi bom para mim, assim, eu sinto que até
como minha vida acabou virando, pode ter a ver com esse caminho, ter passado pelos questionamentos que o Flusser trouxe. Mas, mais que tudo, ele me permitiu traçar um paralelo com a cultura brasileira na época do mestrado, né? Que ele viveu muitos anos no Brasil e ele é mais conhecido pela teoria da comunicação dele, mas eu vi como que a cultura brasileira tinha sido uma influência importantíssima para o desenvolvimento da teoria dele. Então, eu foquei a pesquisa do mestrado nisso. Só que quando eu terminei, né, defendi minha dissertação, ralei horas e horas de solidão, de sentada na cadeira, meus livros, a escrita. Eu que sou uma pessoa muito do mato, né, assim, gosto de natureza, de tomar banho de cachoeira. Terminei esse mestrado e estava me sentindo muito vazia. Tirei 10, fui aprovada. Inclusive, Lu, só fazendo um parêntese, a sua dissertação é muito boa. Eu não sei por que você não publica isso. A dissertação, para quem não conhece o Willem Flusser, eu acho que a sua dissertação é uma ótima introdução ao pensamento dele. Você leu praticamente tudo, você leu os amigos dele, as referências. É um trabalho incrível que você sabe que você podia publicar ele, assim, sabe? Tipo, enfim, eu acho que é super necessário essa Agora, dissertação né? rolar. Agora, Nossa. quando você sentir, mas eu acho fundamental. Eu acho que tem que fazer isso circular, nem que seja botando na internet mesmo aberta, né? Para que a galera possa baixar e tal. Mas se puder fazer um Acho que ela livro, tá, né? né, aberta no site da UFOP. Acredito que é possível baixar a minha dissertação. Depois a gente coloca aí Um o link. link. Mas eu acho sim também, o Flusser, ele questiona, eu acho que a filosofia dele trata de outras formas de produção de realidade, né? Assim, quando ele se aventura a questionar esse mundo tecnológico, né? A imagem tecnológica, desde o advento da fotografia, mas a partir do momento que o nosso mundo passa a ser um mundo produzido por imagens digitais, né? Imagens que são frutos de cálculo, isso nos insere num programa, que é a palavra que ele usa, né? Em que o tema da liberdade se torna uma questão muito delicada. Porque o programa que está determinando aquilo que a gente toma por real, né? Quais imagens nós estamos elegendo, né? E com esse movimento de fake news e tudo que a gente vê, fica claro como que a teoria do jogo dele, porque como é que a gente entende como é que o programa funciona? Ele é um jogo, né? Ele tem vários fatores, já não é um ser, uma liderança política, alguém que domine todo o programa. O programa ele está sendo programado por vários lados, por várias frentes ao mesmo tempo, e ele tem uma vida própria que está além, né, dessas figuras que antes representavam o foco da liderança política. O programa ele manda, e se tratando de um jogo aí, né, a questão de liberdade vira assim, como que você está se colocando dentro desse jogo, porque escapar do jogo ninguém vai, né? Mas você conhece as regras do jogo, você consegue burlar alguma regra do jogo, você consegue fazer o próprio programa, né? Reprogramar. Uhum. Então, Então, tentando, né, completar essa linha aí que a gente está tecendo da sua história e tal. E aí, depois do mestrado, você teve um período que você viajou bastante, né? Você foi para vários lugares e conheceu muitas pessoas muito interessantes. Aí eu queria que você falasse um pouco, assim, bem resumidamente, porque eu imagino que é muita história, mas assim, sobre esse seu momento nômade, assim, né? então, quando eu terminei o mestrado, né, assim, com nota 10 perante a academia, mas eu estava me considerando com nota 0 em relação a mim, aos meus afetos, ao meu coração, a potência da minha alma, assim, eu sinto que não estava. E aí, eu
rolaram uma série de circunstâncias. Eu tinha um Fusca na época, né? E eu acabei juntando com uma caravana de viajantes, uma coisa bem hippie mesmo, assim. Naquela época éramos 2 Kombis, uma moto 76 e tipo, todos os carros da década de 70 e pessoas do mundo inteiro. Nós nos juntamos em caravana e saímos do litoral brasileiro ali do Espírito Santo do Caparaó. E o objetivo dessa caravana era chegar no México, né? E eu me juntei com meu Fusca e fiz essa viagem, né? Eu cheguei até o Acre junto com a caravana. Eu levei um banco de sementes crioulas. Eu já trabalhava, né, antes do mestrado e tudo, com permacultura, com agroecologia, tendo algumas experiências assim bem bacanas que antecederam essa etapa da academia. Mas então eu juntei esse banco de semente de produtores rurais e fui mapeando pelo Brasil, trocando sementes, quem eram ainda os guardiões de sementes crioulas originárias, né? Então isso tudo já partia daquele desejo, assim, eu estava ali naquela faculdade de filosofia, desenvolvendo um trabalho muito válido, muito bom, mas eu sentia falta de algo que na prática pudesse dar uma resposta mesmo a questões que naquela época já me afligiam, né? Que é o controle dos nossos alimentos por corporações, a quantidade de veneno. Isso há 10 anos atrás, imagina, hoje esses temas já são mais óbvios, né? Uma questão mais até só não dá para dizer que ela é batida, porque ainda é um problema concreto, né, que nós enfrentamos assim em relação aos modos de produção assim do sistema, que está constantemente nos envenenando, nos empurrando goela abaixo. Lixo, assim, é muito difícil participar desse mundo de consumo, se alimentar, viver sem uma produção gigante de lixo, sem uma produção sem uma alimentação que você não tem confiabilidade, né, se aquilo vai fazer bem para você ou não. Então eu saí para viajar. Nisso, assim, foi bem vou soltar, vou viver outra utopia, distopia, tipo assim, sair viajando, passando chapéu nas feiras, pegando o dinheiro de uma música que a gente tocava para encher o tanque de gasolina e ir para a próxima cidade. Então eu já me inseri num lugar que foi uma quebra total, né? Uma saída da minha zona de conforto, assim, dormindo nas praças da cidade, vivenciando algo que eu já ansiava, talvez de mais jovem, mas até então, até chegar no colapso depois da dissertação, né? Como uma coisa de ser me levar muito ao escritório, a esse mundo de tela, de livros e palavras, muita razão. E quando eu chego no Acre e subo para o Peru, que tem uma estrada maravilhosa ali, né, a interoceânica, e me deparo com aquela... primeiro, aquela percepção clara de como que as nossas fronteiras políticas eram uma mitologia, né? Uma imaginação das nossas cabeças, porque eu saí do Brasil e entrei no Peru e era... eu estava no mesmo bioma, eu estava na Amazônia, ali e eu sentia que aquilo tinha muito mais relevância do que aquela marca política que fez eu ter que apresentar meu passaporte e sair de um lado para o outro, né? Foi, nossa... E você conviveu com os Uniquins, né? Que também estão nesse lugar de fronteira, né? Assim. Exatamente. Foi bem antes dessa transição mesmo da Amazônia. Eu lá no Acre, eu fiquei 3 meses na floresta com o povo Runicuim, em várias comunidades dele, viajando no Rio afora. Então, conhecer aquele povo ali 10 anos atrás também já foi um impacto grande, né? De você ver, gente, eu tô aqui com um povo que pensa a realidade de outra forma. A gente falava português, né? Assim, alguns deles falavam português, mas mesmo a gente falando o mesmo idioma, era muito nítido como
o modo de compreensão da realidade funcionava diferente. A gente falava a mesma coisa, mas estava falando de coisas diferentes, assim, né? Eu vi como o tema da tradução, quando você trata de uma pessoa que tem uma outra perspectiva da realidade, ele é muito mais delicado, porque não basta eu traduzir, como é que é mesa no seu idioma e como é que é mesa no meu. Tem que entender primeiro Uhum, se ali ele tem um conceito de mesa para colocar, porque realmente a gente andando nas casas, ninguém tem uma mesa ali para sentar na mesa como a gente come e senta. Então, uhum, ela não ocupa a função que ocupa no nosso cotidiano, então a tradução não é direta, né? Não é uma coisa de transliterar, é table, né? Então, ele já foi bem interessante essa convivência nesse processo meu de desconstrução mais radical de um modo de produção de realidade, né? E realmente chegar lá no Peru foi uma paixão, assim, por um povo que aquilo que aqui no Brasil era uma moda, né? Ainda é, tipo, de pessoas que já foram para a cidade, que já estão dentro de uma lógica de produção e consumo, e acabam buscando esse passo atrás, né? Vamos fazer o êxodo urbano, vamos comprar um terreno, formar uma comunidade. É um movimento que existe no Brasil, bastante elitizado, mas não só. Vejo muitas pessoas que tomaram esse passo, pessoas que saíram da periferia e foram para o campo também optar por isso. Só que é sempre um resgate, né, aqui no Brasil. E lá no Peru eu vi isso, tipo as casas todas construídas de barro, de adobe, o mercado com aquela diversidade de batatas, de sementes, de tudo que você pode. Eu não podia nem sonhar tantos alimentos, tantas diversidades de batatas, centenas e centenas de variedades de milho. E aquilo, para mim, era como encontrar algo que eu sempre ansiava e que eu pensava que tinha se acabado no planeta, né? Assim, eu pensei que a gente estava ali resgatando. Já tinha dados, né? Não sei qual que é o dado atual, mas naquela época, eu lembro que em 2010 eu participei de um congresso de biotecnologia e a informação que a gente tinha era que mais de 80% de todo o milho plantado no Brasil era transgênico, né? Acredito que esse dado hoje deve ser ainda um pouco mais assustador. E aí eu chego lá num país que os transgênicos ainda estão proibidos, que as mulheres não usam calça jeans, elas vestem as roupas que elas mesmas teceram ali e usam aquela roupa que para a gente seria uma obra de arte, a gente colocaria num quadro na parede. É a roupa que ela usa no cotidiano dela com muita clareza, né? Percebi como que a gente, o Brasil era muito colonizado mesmo, assim, né? Como foi esse respiro aliviado 10 anos atrás, entrar no Peru e eu falei, eu quero entender mais do que está acontecendo aqui. Então, eu acabei ficando no Peru numa comunidade permacultural, né? Já mais com o meu perfil, mas em uma jornada de busca de estar em contato, né? Eu busquei principalmente as mestras mulheres, né? Já tinha um uhum, trabalho que a Marcela vivenciou bastante, de círculos de mulheres que a gente fazia é, nos idos de 2009, 2008, 2010. E aí eu fui uhum. buscar essas mulheres guardiãs de saberes e aprimorar minhas ferramentas também, né, para entender a mitologia do homem ocidental, assim, né, porque foi um processo de desconstrução absoluto. Então, essa última década, né, eu fiquei 6 anos nesse processo em que eu tive como base o Peru, mas eu viajava entre o Chile, o Equador, o México, a própria Amazônia brasileira. E aí, vivendo experiências com esses mestres, né? Porque é muito diferente de você, sei lá, fazer um curso de xamanismo, um curso sobre tradição andina. Porque quando você está lá com o mestre guardião nativo daquilo, é uma convivência, ele não tem aquilo sistematizado.
apostila, você Uhum. aprende item 1, item 2. Ele vai te alterar na presença, no ritmo da fala, no maravilhamento com alguma coisa simples da vida, né? O cara tá lá na floresta o dia todo e olha para aquelas flores da floresta que ele vê sempre com tanto maravilhamento, né? Com tanto que aquilo vai te ensinando algo mais, assim, né? Sobre a vida. Uhum. Tá chegando umas perguntas, assim. Eu acho que tem. Vou fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que você está falando e pode te dar link para continuar, né? Mas, por exemplo, a Natasha perguntou como é que você vê o atravessamento, né, as relações entre a ecologia, a necessidade de proteção dos povos originários e a luta feminista, né? E aí, pegando um gancho nisso que você falou, eu anotei aqui, né? Dessa questão das mulheres guardiãs dos saberes, né? Que já é só por si só, né? Nessa pequena frase que você falou, né? As mulheres guardiãs dos saberes, a gente já tem totalmente uma virada aí epistemológica, né? Porque a gente sabe que na nossa, enfim, na cultura e na epistemologia que a gente está acostumado, normalmente são os homens que são esses guardiões dos saberes, né? São os filósofos que a gente estuda na academia, não sei o quê. E aí eu Aham. queria que você falasse um pouco, se você consegue ver, como é que você consegue ver esses atravessamentos entre a ecologia, a proteção dos povos originários e a luta feminista. Se você conseguir desenvolver isso. Aham. Uhul! Muito bom. Então, o- se tratando do Peru mesmo, né, e dos povos andinos em geral, né, porque é isso, os Andes como um bioma todo, eu acho que isso se repete em outros países também, entre os povos andinos, eles têm uma tradição muito enraizada, que é o do pago à la tierra, né? Que parte de um princípio que é comum, acho que a todos os povos nativos, de que a terra é viva, né? A Pachamama, ela uma entidade viva, uma entidade mais antiga que nós, né? Muito poderosa, que não necessariamente é só uma mãe dadora, benevolente, ela é uma mãe que também nos traz os vulcões, os terremotos, as catástrofes, né? Até lembrei daquela francesa, né, no tempo das catástrofes, né, da vingança de Gaia. Aquilo que ela traz, a Stranger, não sei, ela é, é, é um conceito que já era muito claro. Esses povos que veneram a Mãe Terra, a Pachamama, como uma entidade viva e que pagam seus tributos para quem sabe merecer a benevolência dela, em momento nenhum tinha uma visão romantizada de que essa terra é uma terra só maravilhosa, que só nos dá o bem, que só nos acolhe, né? Eles entendem a terra como esse reino da dualidade, né? Em que a dualidade é um princípio muito, muito presente nas tradições nativas, ao menos as que eu tive contato com essas pessoas que me transmitiram, né? Até quando surgir aqui eu vou trazendo o nome delas, porque eu acho importante também reconhecer, né, por nome esses guardiões de saberes, né? Então, a Martina Mamani, que é uma herdeira de uma tradição andina, de sacerdotisa, então o avô dela fazia pagos, o pai dela fazia, e a linhagem remonta a uma ancestralidade que se perde no tempo, porque ela fala, meu avô contava a história que o avô contava, que o avô contava, que há tempos atrás a gente queria se defender de um povo, a gente tinha tecnologia mágica para fazer um campo de força que a vila ficava toda invisível, né? Uhum. Ninguém via, era um campo de força, e ela falava, agora a gente perdeu, nós estamos tentando recuperar essa magia que nossos ancestrais ainda tinham, essa maior conexão. Mas, enfim, esse princípio básico de você ter
esse reconhecimento da Terra como uma entidade viva, eu acho que já é uma chave para uma abordagem de ecologia mais progressista, assim, né? Que nos conecta com o Capra, que nos conecta com Lovelock, com ecólogos e ambientalistas que a terra não é aqui um bem para a gente usar e as coisas não estão aqui para um utilitarismo, né? Ela tem uma vida própria e uma vida que, se a gente entende o nosso lugar em relação a ela, a gente pisa bem devagarinho, né? A gente vai com o máximo respeito frente a essa entidade maior que está nos dando a oportunidade de ter tudo que a gente precisa para viver, né? Porque é da terra que vem tudo, a água que a gente bebe, o ar que a gente respira está nessa terra, os alimentos que a gente come vêm dela, e mesmo a tecnologia, a gente precisa dos metais que a gente está extraindo dela. Então, ela nos dá simplesmente tudo que a gente usa para criar a nossa realidade. Então, essa migração do sentido utilitarista para um sentido de um ser vivo, bem comum, e o que eu acho assim que tem, obviamente, né, uma ligação direta com o feminismo, dentro desse princípio que o feminismo é parte do princípio da luta anticapitalista, né? Porque eu sinto que é o capitalismo engendrado como ordem vigente que permite com que a gente explore de uma forma utilitária esse recurso que ele é vivo e pensando, né, nesses povos originários, é rico de subjetividades, de modos de significação da vida. Ele traz muitos dados, né, muitos dados que para os povos indígenas formam, né, um campo de saber deles. Tudo vem da natureza. Então, a gente toma a natureza simplesmente como utilitário e se exclui desse diálogo de saber na medida em que a gente só quer usar e lucrar. O fim, né? Todas as operações dentro do sistema do roteiro, né? Que está sendo colocado, pelo menos da vida ocidental, o roteiro ele se baseia nessa questão mercadológica. Eu preciso trabalhar para ter o dinheiro, para comprar meu alimento, e a gente deixou de participar dos processos que nos relacionavam com a terra, né? Então, o feminismo como luta anticapitalista e, embora na maioria das experiências diretas que eu tive com os povos indígenas, eu sinto que ainda tem um patriarcado muito forte, situações de opressão, assim, né? É aquela coisa que, quando a gente analisa o feminismo negro, né? A mulher negra 2 vezes oprimida, né? Ela é oprimida por ser negra e oprimida por ser mulher, porque ela ainda sofre o outro 2 vezes. Então, acho que a mulher indígena, ela é possível pensar nisso como um paralelo, né? Ela já é excluída por ser indígena, ela já está numa situação que é de margem, e normalmente também não são em todos os povos. Por exemplo, o povo Shipibo, que é um povo tradicional ali do Peru, as mulheres são guardiãs de saber muito importante, né? Elas são as principais pajés na cerimônia. São poucas etnias que têm mulheres como pajés ainda, né? A gente vê que o povo Yawanawá está recuperando. Tiveram mulheres que foram lá abrindo com o facão e falando: não, eu vou fazer iniciação, eu vou virar pajé. Isso é uma coisa nova, né? Em várias. E eles já trazem isso. E esse levantar das mulheres indígenas, ele está vindo junto com esse levante de todas as mulheres mesmo. Assim, eu sinto que mesmo as Shipibos, que eram pajés, que eram xamãs, viviam violências domésticas e outros tipos de opressão genderizada, assim, que nós conhecemos. Mas, enfim, deixa eu ver, assim, você acha que eu consegui abordar? Sim. É que eu não quero te interromper, assim, porque é super interessante te escutar.
Mas, assim, só trazendo um pouco alguns comentários, né, do que as pessoas estão falando, eu acho que, por exemplo, a Karina, né, ela perguntou antes sobre a diferença entre o pensamento ecológico do Peru e do Brasil, mas eu sinto que você já respondeu essa questão, assim, né, com esses relatos da sua experiência. A Carol, por exemplo, falou da ética da Terra, né, de uma lógica ecocêntrica, cosmoecológica, né, e ela ajudou você a complementar aqui a referência que você citou, que é a Isabelle Stengers, né? É isso, ela mesma. E aí a Momai também, que é muito legal que ela está assistindo a gente. Olha, mamaie! Ela falou assim que agora é um momento propício para essa reconexão com as cosmovisões ancestrais, assim, né? Não teria momento melhor assim na nossa história do que esse momento, inclusive que é um momento assim que astrologicamente falando, aí lembrando da nossa grande amiga Lili, que está assim, super por dentro das questões astrológicas, né? Mas é meio que uma unanimidade entre todos os astrólogos, de que é um momento de voltar-se a si mesmo, né? Até porque a gente está sem muita opção, né? Tipo, a gente não está querendo se voltar ao exterior também, né? A gente está com a nossa liberdade aí, que foi né, que você começou a falar, tolhida nesse sentido, mas ao mesmo tempo a gente está tendo uma certa liberdade para voltar-se para si mesmas, né? Para a gente olhar para dentro, né? E eu acho que o Filósofas na Rede também surge nesse contexto, né? De vamos olhar para si mesmas, vamos criar esses laços, mas a partir de dentro, né? Não tanto de fora. Estamos todo mundo nas suas casas, nos seus respectivos ambientes, né? Então, eu acho que realmente essa discussão é totalmente válida e fundamental para esse momento. E aí enfim, para a gente continuar, você falou então bastante do Peru, né? Você falou de algumas guardiãs, umas mulheres guardiãs, e você também teve uma experiência no México. E como eu fui para o México, Peru eu não conheço, eu não tive oportunidade ainda de ir. Mas eu fiquei muito, assim, fascinada com o México, né? De como realmente é um país, assim, super grande, mas que a presença indígena é muito forte, do tipo de ver gente no WhatsApp falando em Tzotzil, em Nahuatl, mandando mensagem numa língua que para mim era completamente desconhecida, e eu tenho o espanhol, né, como segunda língua, mas de repente estou do lado de uma pessoa que está falando um idioma completamente novo e assim, tudo bem, no WhatsApp, escrevendo em Tzotzil, se bobear, eles até conseguiram teclado em Tzotzil, não sei, ou Nahuatl, que tem outras letras, ou outros acentos, enfim, né? Mas então eu achei muito impressionante o México e como isso, obviamente, né? Eu com uma visão de turista, vi uma total harmonia, mas eu sei que existem vários conflitos, não é também uma relação super harmônica como para alguém de fora perceber. Aí eu queria que, então, se você puder falar assim, mas porque eu gosto muito do México, se você puder falar um pouco também sobre, então, saindo um pouco aqui vamos dizer, da América do Sul, né? Que está bem mais próximo da gente, indo para a América do Norte, no México, o que você vê de relação, se você vê uma unidade, se a Pachamama está lá também, enfim. Tonantzin, né? Aí, assim, em Nahuatl, essa entidade que é a Madre Tierra é Tonantzin, né? Que é a Virgem de Guadalupe no sincretismo, né? Bom, isso eu acho que foi uma das coisas que mais me impressionou da América Latina e que eu vi essa diferença grande do Brasil, é a presença do povo indígena no cotidiano, né? Das cidades, dos locais, vestindo suas roupas, falando seus idiomas. Um pouco menos no Chile, na Argentina, mas assim, subindo Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, e os países da América Central, né? Guatemala é 90% de população maia, né? Guatemala mesmo. Então, o Brasil me deu um pouco essa sensação, como assim, os nossos povos estão lá guardados na reserva, tudo bem que é um país de proporção geográfica
monumental, né? E para eles querem mesmo a maioria ficar de boa, né? Longe desses Isolado. roteiros aqui da Matrix. Mas Do eu sinto que programa. a gente tem, é como uma vitrine, né? Os índios ali na reserva, a gente não é confrontado com a realidade da presença indígena no nosso cotidiano para entender parte da nossa própria história, da nossa própria origem, né? Eu acho que isso é uma oportunidade bacana de viajar para a gente se questionar por que isso está acontecendo aqui, né? Por que a gente não acolhe? Porque certamente muitos indígenas vêm para cidades, vão estudar, vão fazer suas coisas, mas essa ponte fica mesmo com fetichizado, né? Fica uma coisa fetichizada que a gente não vê como Exótico. É o exótico. exótico, exatamente. E isso limita muito a qualidade da relação. E aí, trazendo, né, essa filosofia assim, para a minha experiência no México, ela principalmente com a abuela Malinali, que é da linhagem tolteca, né, asteca, professora de Nahuatl, e ela conduz a dança da lua lá, maravilhosa, abuela, assim. E eu sinto, assim, que, bom, a Pachamama tem essa mesma relação e ela fala das essências, né, da natureza. A gente sempre trabalha a nossa relação com as essências, que seria uma forma de se referir aos elementos, terra, fogo, água e ar, em suas mais distintas manifestações. Mas esse trabalho em que a gente vai refinando nos nossos estudos a nossa habilidade de se comunicar e tecer essa relação, né? Então, isso que você estava falando também, esse momento é melhor do que todos os outros, porque a gente está aqui em quarentena, cada um no seu quadrado, mas traz essa oportunidade de refletir. Nessa hora me veio na cabeça essa ideia assim, né? Que no pensamento nativo nós só somos em relação ao que a gente se relaciona. Então, uma palavra, né, indígena, né, que muitas vezes acontece por todas as nossas relações. E esse entendimento de por todas as nossas relações não são somente as nossas relações humanas, mas a minha relação com a terra, com cada fruto que ela dá, com os animais, com... Travou aqui. né? Cada plantinha. Então, o que me pareceu, assim, no processo de instrução, de desconstrução, tá ruim? Tá travando aqui, mas voltou agora, eu acho. Não, tá meio ruim ainda. Não sei como tá pro pessoal, mas aqui tá tipo girando bolinhas. Assim. Girando bolinhas? Deixa eu ver aqui se eu me aproximo aqui de um sinalzinho melhor. Se aproxima um pouquinho do sinal aí. Aham. Tô aqui, ó, com a Mas é maravilhoso esse ambiente que você tá. Bom, o que você pegou aí? Não, então, você estava falando da questão dessa perspectiva relacional, vamos dizer assim, né? Isso. Aí eu também estava, em muitos momentos, eu estava pensando enfim, na filosofia, na teoria do Viveiro de Castro, né? Do perspectivismo ameríndio, né? Dessa diferença que a visão ocidental a gente teria, né, nessa divisão de cultura e natureza, né, uma natureza e várias culturas, né, e o Viveiro de Castro traz uma outra, enfim, mostra que os povos ameríndios eles percebem, na verdade, um multinaturalismo, né, então são várias naturezas, né, e que isso também causa vamos dizer, um ruído aí nessa Matrix, nesse programa, né? Eu achei muito legal essa coisa do programa, né? Que tem tudo a ver com o filme Matrix e tal, né? Esse programa que se autoalimenta, que se autoconstrói, né? Mas, de qualquer forma, aí eu estava pensando um pouco nisso, trazer essa referência de Castro.
Mas enfim, aí você estava falando então dessa sua experiência, exatamente, multinacionalista, é, lá no México, né? Então fala mais um pouquinho aí sobre as abuelas aí que você conheceu no México. É, né, assim, bom, é meio complicado resumir, assim, né? Falar da vivência, ainda mais tentando trazer para esse ponto. Mas eu sinto, assim, essa linhagem que eu estou estudando lá, aprendendo, acompanhando, que são as mulheres, né, abuelas, que deram início a essa tradição da dança da lua. Foi uma tradição que não estava viva, não foi mantida viva entre os povos e foi retomada. Tinham alguns pergaminhos maias com desenho de danças de mulheres, mas teve uma série de eventos sincrônicos. Uma abuela sonhou com essa dança, a outra teve uma visão elas se encontraram ao mesmo tempo que uma arqueóloga descobriu um artefato da deusa Coyolxauhqui, que é a deusa lunar. Então, no mesmo tempo, tudo isso acontecendo, elas falaram: chegou o momento, vamos abrir a nossa dança. Então, essa coisa desse protagonismo feminino acontecendo e ressignificando os rituais tradicionais indígenas e tomando para elas cerimônias tradicionais que nem sempre mulheres estavam à frente, né? E no caso da dança da lua, são as mulheres que conduzem, como o Temascal, né? Que é essa sauna sagrada. Tipo, só o Temascal tem toda uma cosmovisão, uma filosofia só para entender uma cerimônia, né? Que é Uhum. essa tenda que representa o útero da terra, que a gente entra lá para renascer, que ela é fecundada pelas pedras quentes da fogueira e todo esse processo que cada elemento da natureza, né, a pedra está aportando a consciência dela naquele processo de transformação, aquele rito de passagem de cura, a água, a defumação, os cantos, né, o tambor e os cantos, assim, né, povos que celebram o cotidiano de uma maneira muito sagrada, né? Então, assim, tem essas cerimônias, mas no dia a dia eu preparar meu alimento, separar um pouco daquele alimento e deixar uma ofrenda para Tonantzin assim, antes de eu comer, são pequenos atos que povoam o cotidiano dessas convivências, assim, né? Pessoas que têm uma presença diferenciada, né? Não negligenciam porque eu como todo dia ou porque eu vou ao banheiro todo dia. Assim, cada vez eu vendo a abuelita saindo do banheiro falando: nossa, que maravilha, né? É muito bom, assim, o corpo funcionar e eu poder esse reencantamento, assim, né, do cotidiano que eu percebo presente, né? Se aqui a gente fala como uma busca de um ser humano que se desencantou, já não tem mais nada que faz sentido. E ali a gente vê, não, mas é tão simples, as coisas são encantadas, né? É a gente que. E aí isso me leva a coisa assim que eu acho que tem bem a ver com o tema, né? Como um questionamento, eu não sei se vai exatamente, eu acho que é um pouco diferente de como o Viveiros de Castro coloca esse multinaturalismo, mas a minha impressão é que, tipo assim, existe uma grande conversa científica porque não, sabe, assim, de uma outra ciência, né? Mas é uma grande conversa de saberes acontecendo no cosmos. Ela é uma conversa de saberes. As plantas estão conversando entre si, com os bichinhos e conosco, e as estrelas, e a astrologia dando a sua interferência. E o ser humano, dentro dessa necessidade de controle, né, propiciada pela linguagem, pelos números, pela matemática, a gente entrou numa conversa só com a gente mesmo. A gente se isolou num mundo meio esquizofrênico, que a gente cria o nosso opositor, aí cria a resposta, mas toda informação é fornecida a partir da razão humana, pela nossa capacidade de vislumbrar, dar nome, tirar nome, valor, menos valor.
ignorando toda essa conversa, né? E aí a gente vê pelo resultado, né, histórico, né, desse tipo de forma de encarar a realidade, né, que ignora a participação desses outros atores na produção de conhecimento, ignora que eu posso aprender algo com um beija-flor, com uma coruja, com um mosquito, com a plantinha que nasceu no meu quintal, ignora que ali tem alguma mensagem que pode somar na minha produção de conhecimento e, portanto, me sinto no direito de controlar, de usar, eu vou roçar fora se eu quero, eu vou matar aquele bicho e comer porque eu tô com fome. E a gente entra em desequilíbrio, né? Assim, é como é o único ser que não está dialogando, né? Nessa grande conversa do saber do cósmico, o ser humano desenvolveu uma complexidade infinita dentro do seu mundo limitado, que se a gente abrir seria um salto quântico na nossa produção de saber, né? Se a gente usasse a nossa tecnologia nesse rompendo, né, com essa limitante, o que é digno de episteme e o que não, né? Muito bom isso que você falou, que me dá o gancho, assim, que era uma coisa que eu queria falar, eu não sei se eu ia conseguir, né, mas nesses dias, antes da live, né, eu tava lendo o Ailton Krenak, terminando o livro dele, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que eu acho que é um livro, sim, cara, perfeito para esse momento. Comprei numa rodoviária, li 3 vezes, dei de presente. Eu comprei também numa palestra dele, acabei dando de presente, nem terminei de ler o livro, dei ele de presente, aí eu acabei comprando agora no Kindle para poder terminar de ler, mas aí já ganhei um PDF, já fiquei, putz, gastei R$13 comprando o livro. E já recebi o PDF e tal. Então, assim, tá no PDF, tá aí já na roda aí pra gente poder ler. E aí, enfim, li, né? E muitas das coisas que você tá falando estão lá no livro também, sobre a questão da Pachamama. Ele cita a Pachamama, ele fala dessa relação da Terra como nesse diálogo, né? Que é um diálogo constante, e a gente põe no mudo, né? A Terra, né? E só fica no monólogo, a gente fica no monólogo, né? Eterno. E aí, no final do livro, eu fui ver as referências, assim, né? Bibliografia, e aí fui levada a outro texto, naquele grande looping da academia, né? Que é um texto leva a outro, né? Aí eu fui cair no texto um artigo do Boaventura Souza Santos, e eu acho que tem a ver com o que você estava falando agora, né? Que ele vai falar, então, que esse pensamento ocidental nosso é um pensamento abissal. E era isso que você estava falando, né? Nessa queda, mas nesse mundo limitado, mas nessa queda meio que no poço, né? Tentando também trazer para esse filme aí do Netflix, que tá todo mundo falando, né? A queda no poço. Só que ele vai falar que, então, todas as outras culturas, né, não ocidentais e tal, elas têm um pensamento pós-abissal, né? Que do tipo, que inclusive tem uma outra maneira de lidar com o infinito, que não é, tipo, vamos dizer, uma coisa meio Giordano Bruno, né? Que tipo assim, nossa, me dei conta que o universo é infinito, que caos, que angústia. E esses povos não têm essa angústia, entendeu? Eles não têm essa angústia em relação ao infinito, entendeu? Então é por isso também que aí o Boaventura vai falar, né, que a diferença desses pensamentos pós-abissais é que, primeiro, que eles estão para além do verdadeiro e do falso, né? Então não tem essa dicotomia verdade, falsidade. Tá girando a bolinha de novo, eu não sei se tá travando para você travando aí. Tá. Então, tem isso, que tá para além do verdadeiro e do falso. Uma ideia também de preservação, né? Mais do que de destruição, enfim, tentar compreender racionalmente a realidade, né? Então, é de preservar a realidade e tal. E aí, enfim, nessa doideira toda aqui, eu não sei se eu vou conseguir desenvolver tanto agora, mas eu queria que você falasse, aproveitando que a gente tem... O Boaventura é maravilhoso. Sim, né? Então eu também recomendo aí a leitura do Boaventura Souza Santos, de Souza Santos. Esse texto tá no Cielo também, que era uma outra propaganda que eu queria fazer, do Cielo, que é uma plataforma que vira e mexe, corre perigo de fechar, porque ninguém baixa textos no Cielo, então
vão lá, baixem pelo Cielo, e o texto se chama Para Além do Pensamento Abissal, das linhas globais a uma ecologia de saberes, né? Que eu acho que é bastante isso que a gente está falando, né? Nesse sentido de ecologia dos saberes, diversidade epistemológica, né? E aí eu queria, enfim, depois de falar tudo isso também, se você puder, porque acho que a gente tem uns 8 minutos, porque a live termina em 1 hora, que você falasse um pouco também sobre agora, o seu projeto do sítio Açafrão Canela, que eu também tive o privilégio de ir, muito amor, ver como ele cresceu, assim, da última vez que eu fui, o negócio expandiu de uma maneira incrível. Então, assim, de repente, nesses últimos momentos, você fazer um comentário sobre isso que eu falei, sobre esse pensamento decolonial e tal, e falar sobre o sítio, como você está agora, nesse momento que você já absorveu várias informações, teve contato com muitas mulheres, guardiãs de saberes, você está tocando praticamente sozinha, mas obviamente sempre com a natureza em toda em volta, te ajudando, e as pessoas que colam aí e tal. Um pouco falar desse seu projeto atual, que é esse sítio e tal. Maravilha. Nossa. Eu sinto muita ressonância assim com Boaventura, né? Inclusive ele é patrono assim do curso da UFMG, né? Que recebe gente de vários povos indígenas que chegam aqui na UFMG para fazer suas graduações e tudo. E eu sinto que esse espaço muito cuidado, né? Que não é uma chegada da pessoa de tradição indígena na academia para ser moldado, né? Esse espaço de respeito mesmo a uma outra forma de encarar a realidade, como é que aquilo pode ser frutífero e bem ocupado dentro da academia, né? Então, eu vim para o Brasil, retornei para o Brasil tem mais ou menos 3 anos, né? Há 2 anos eu acabei optando por ir morar num sítio que era do meu avô. Meu avô já faleceu há mais de 20 anos e esse sítio estava abandonado. Então eu tinha direito a uma parte desse espaço, né, por herança, esse privilégio assim. E depois de um período longo, que eu era mais mochileira mesmo, eu fui encarar essa prática, né? Assim, eu acho que foi para mim um passo muito importante de eu juntar uma visão de mundo com uma praxis cotidiana, né? Que é, então, como é que é isso? De eu plantar meu próprio alimento, de eu construir a minha casa com o material que está embaixo do meu pé. Então, o sítio Açafrão Canela, ele é um experimento, né? Um bebê, uma coisa que tá... Muita coisa aconteceu nesse ano e meio. Tive agora a chegada de 2 manas muito massa. Elas têm um coletivo que chama Mulheres da Mata, mas que estão morando lá no sítio desde novembro mesmo, e sendo essa parceria, porque o Quinrano é maravilhoso mesmo, Carol. Eu tô vendo aqui o comentário dela. Muito importante. A Nicole Muita gente Quinrano desde... é super importante, né, nessa discussão toda do pensamento decolonial. E aí eu achei muito legal, só fazer mais um parênteses, que essa conversa podia durar eternamente, mas a gente está nesse momento agora, né, Filósofas na Rede. Ontem a gente teve uma conversa com outro coletivo que é Mulheres na Ciência, e você trouxe Mulheres da Mata. Eu achei maravilhoso. Acho que a gente, depois de conversar com você, de repente pegar o contato de alguma delas, para ver se elas animam de fazer uma live, porque é isso, Mulheres na Com Rede, Filósofas na certeza. Rede, Mulheres da Ciência, Mulheres da Mata, incrível, incrível. Bom, e aí, dentro desse momento de quarentena, assim, né, a ação de estar na terra, no sítio, se justifica mais do que nunca, né? Porque queira ou não queira, a gente pensar, poxa, precisa entrar no momento de isolamento, e a gente pensar que 70% da população está confinada em quadrados, né? Uns em cima das cabeças dos outros, em cidades. Que modelo de ocupação, né? De produção de realidade mesmo
que a maioria escolheu por talvez uma promessa, né, de um certo conforto, de um certo acesso a recursos, que eu acho que é uma grande falácia mesmo, assim, né? Porque eu tô na Terra e realmente a lida na Terra, ela é bem suada e bem difícil. Chegaram essas amigas, tipo, não para de ter trabalho para fazer e capinar e dar bolha na mão e estoura mesmo. É claro que o prazer de você colher um alimento que você plantou é uma coisa que eu valorizo infinitamente, assim, e saber que eu tô comendo um alimento puro, que eu sei a origem. Mas, enfim, essa ciência, né, que a nossa humanidade desenvolveu, todos os recursos que nós temos, se eles estivessem disponibilizados para o nosso uso, a gente poderia, todo mundo, estar desfrutando de uma vida bem mais natural, mais próximos da natureza, sem necessidade de tanto esforço. Então, assim, trazendo isso porque o meu movimento de ir para o sítio, ele não é uma coisa de querer voltar a uma humanidade antiga, fazendo tudo, tipo assim, só com a mão, de maneira analógica e tudo. Eu acredito que esse diálogo de saberes, essa ecologia de saberes, ela é necessária. Mas eu me vi, de repente, lá em plena quarentena, num lugar que é isso, assim, eu tô lá. Se acabou minha comida, eu tenho minha mandioca lá para colher, eu não estou dependendo do sistema, né? Tem meu milho, tem minha mandioca, tem minha salada. O benefício de muito ar puro, de céu, de água pura, né? Que está nascendo ali, brotando da nascente. E lá é um espaço que serve tanto para experimentação, para a gente provar, né, que é possível, né, viver de uma outra forma, que não é algo tão absurdo ou tão distante das nossas realidades como a gente supõe às vezes, né? Nossa, é muito difícil para para o campo, né, sair da cidade. Então ali e divulgando ferramentas, né, maravilhosas, tecnologias que a gente tem tanto ancestrais quanto contemporâneas de uso da terra, de produção de alimentos, de vivência espiritual também, entendendo a vida como esse todo, né? Realmente, como diz o Castro, se a gente deixa a natureza de um lado, vive o nosso mundo do outro, racional, e nós somos essa mistura, né? Assim, dá uma profundidade no viver que se observa. Pessoas que chegam ali para visitar, para passar um fim de semana com a gente, numa vivência, e que estão vindo de um contexto muito urbano, como que tá aquela centelha ali viva, só esperando um pouco mais de contato com a natureza para falar: ah, eu também me sinto em casa aqui, sabe? Nossa, realmente tem algo aqui que é meu também, né? Porque é muito fácil a gente de longe falar, não me identifico, eu sou urbano também, né? Mas eu sinto que o ser humano, ele é um bicho, né? Da natureza, né? É um bicho natural, um jardineiro, e que vejo, né? Muito esse despertar dessa centelha. Uhum. Lá tem essa priorização de um trabalho voltado para mulheres. Então, tanto de vivências quanto essas práticas, assim, a ideia é que a gente possa fazer eventos mais direcionados para o público feminino, para a mulherada mesmo pegar na motosserra, bater o martelo, amarrar, fazer o tijolo, tarefas, né, que às vezes a gente fala, ah, não sei, a gente vê que pode fazer e que não tem mistério nenhum, assim, né, que com uma boa vontade e um respeito ao nosso ritmo e com inteligência para dividir as forças, a gente pode tudo. Uhum. E É, aí tem o Instagram lá do sítio Açafrão Canela, eu vou pôr aqui para o pessoal tá. poder seguir Aí lá. eu acho que a gente está quase terminando o tempo da live. Não sei, enfim, eu acho que a gente fechou bem, assim. Não sei se a gente precisa falar mais e tal. Mas então, eu estou perguntando: o sítio Açafrão Canela fica em Mariana, né? Em Minas Gerais. Tem sempre Mariana, evento bem lá lá. onde caiu a lama.
Faltam 27 segundos. E aí eu vou fazer esse convite pela Lud, mas eu já fui lá, já passei tipo uma tarde inteira só replantando mudas. Foi tão incrível e é isso do seu próprio ritmo. E eu queria terminar com essa imagem, né, do é possível escrever no WhatsApp, na Wattla, em Totsil, entendeu? Então, o pensamento pós-abissal não exclui os outros pensamentos, entendeu? Exato. Oi, chama aí para voltar. Ai, ai, é muito maravilhoso esse projeto. Não dá vontade de parar de falar, de conversar. É muito bom. Uhul! Ai, gente, esse projeto do Filósofos na Rede é um negócio assim tão incontrolável, assim, sabe? Que Tipo, assim, emoção, gente. é muito Parabéns, viu? emoção. E aí depois, Lud, assim, também só para você saber e para as outras pessoas que estão aí, a gente vai depois no final a gente coloca no YouTube. Então outras pessoas que não estiveram aqui presentes, Ah, legal. a gente pode compartilhar, isso vai ficar para sempre na rede, entendeu? Para sempre no YouTube. E aí, quem quiser ver de novo, quem perdeu, por exemplo, a Cida está entrando agora, já entrou antes também, mas perdeu o comecinho, ela pode ver de novo quando ela tiver um tempinho com a Savana e tal, que é a filha dela. E aí, então, voltando assim para onde a gente tinha parado, né? Então, só para lembrar, gente, esse vídeo todo, né? Toda a live vai ficar disponível no YouTube em breve. Eu estava falando então disso, né? Tentando concluir um pouco que é um pouco isso que eu acho que para além de todos esses conceitos, vamos dizer assim, né, que a gente pode aprender com as comunidades originárias e que podem ser muito úteis, inclusive nesse momento atual, né, desse São. grande diálogo, né, esse grande diálogo e sair desse monólogo, apesar do isolamento social e tal. Que uma das características mais importantes é que esse pensamento que o Boaventura chama de pós-abissal, ele não exclui as outras possibilidades de pensamento, né? Então, assim, isso, é como eu tinha falado no final da outra live, né? É essa imagem de você conversar em Nahuatl e no WhatsApp, né? Porque para mim foi Exato. uma imagem incrível que ficou assim, do tipo assim, gente, não tem problema nenhum, você não está perdendo nada, na verdade. E, inclusive, até a própria ideia de perda, né? De aculturação, aculturamento, né? Que durante muito tempo foi utilizada para falar dos povos, ou mesmo dos indígenas em contextos urbanos. Dentro dessas lógicas nem tem esse tipo de pensamento, entendeu? Tipo, aculturamento, aculturação, né? Enfim. Então, assim, enfim, vou deixar você de novo poder falar livremente. Agora a gente tem mais uma hora, mas obviamente você não precisa ficar Ah, uma hora não, falando. mas Mas se você era quiser só pra concluir. gente despedir mesmo. É assim. É, acho que também dentro disso tudo, acho que o que clama muito é uma recuperação do nosso senso de comunidade, né? Uhum. Que esse trabalho com a terra, ele me chamou muito. Logo que eu cheguei a isso que você falou, eu tive lá no sítio praticamente sozinha por 1 ano e meio, fazendo todo o trabalho que dava e vendo, poxa, não tem muito sentido, assim, né? Agora que chegaram as mulheres da mata, como dar essa força, né? Realmente nós somos seres relacionais e a vida do dia a dia, com todas as demandas que ela tem, principalmente quando você opta por viver mais próximo da natureza, de uma forma mais natural, a relação em comunidade ela se torna uma chave. E isso é um grande legado guardado pelos povos originários, é esse sentido de comunidade, né?
que os mantém coesos, né? Mesmo que vai na cidade, eu lembro, você falou do Krenak aí, né? De uma frase, o Krenak falando, eu às vezes ando na cidade como um batedor, assim, né? Roubando para mim o que me serve da cidade e levando de volta ali para o meu povo. Quer dizer, você vê aquele cara que, desde a década de 80, altamente educado, né? Erudito, quase a gente pode dizer, muito mais bem informado do que muitas pessoas que só viveram no mundo ocidental, mas como que ele é um batedor mesmo, que ele está lá usando a ferramenta desse pensamento abissal. Então, se eu preciso dialogar com essas epistemes, eu vou ter todas as ferramentas para dialogar de igual para igual. Disso, né? A nossa episteme vigente do pensamento, da mitologia, da ciência ocidental e tudo, ela se considera no topo de uma hierarquia, assim como dentro dessa visão darwinista, né? Que o ser humano está no topo da cadeia alimentar e tudo. Darwinismo E a gente vê que social, não é né? nada disso, né? A gente já criticou muito o darwinismo nas lives. Estamos sucumbindo frente a um organismo unicelular, né? Assim, simplesmente isso, assim, não subestimemos nada, menos ainda um organismo unicelular, né? E essa coisa, né, da queda do céu, que é um livro que o Krenak cita do Davi Copenau. Caiapó, como é que chama? Copenau. Do Davi Copenau, Copenau. Davi Copenau. Então, o Davi Copenau, ele traz as doenças provocadas pelos vírus, né? Andaraí. Quer dizer, assim, a gente ali achando, quer dizer, pelo menos eu recebi vídeo de pessoas falando, nossa, o Bill Gates, há tantos anos atrás, estava falando que nós não estamos preparados para a próxima pandemia. Bom, além de eu ter minhas dúvidas se é que ele não planejou essa pandemia para chegar em nós, estava bem preparado para ele, isso não é uma novidade, né, para o povo indígena enfrentar pandemias e epidemias, né? Eles, o processo de colonização foi a chegada de doença atrás de doença que os corpos deles não estavam. E sobreviveram, né? Estão aqui até hoje. O Brasil tem mais de 200 povos indígenas vivos, né? Culturas com toda uma riqueza de conhecimento das plantas, das suas cosmovisões presentes, que a gente não desfruta, e talvez sobreviveram por esse senso de comunidade, né? Essa habilidade de cantar e dançar, mesmo frente a situações mais adversas, o não temer a morte, né? Porque toda a nossa medicina é uma coisa, precisamos evitar a morte ao máximo, então eu vou abrir mão de abraçar as pessoas, de viver vidas afetivas e tudo, para preservar a vida dos velhinhos. Enfim, eu sei que não são só velhinhos só os velhinhos que estão morrendo, mas é um questionamento que a gente tem que se trazer, né? Porque essa ciência às vezes põe nossos velhinhos na UTI, distantes de pessoas que amam, de abraços, de carinhos, e porque está preocupado em evitar a morte a todo custo. Né? E o pensamento indígena, ele não está preocupado em evitar a morte a todo custo, ele está preocupado em ter uma boa morte, né? Assim, que eu morra com plenitude, com alegria, porque isso então, esse senso de comunidade sendo um senso de comunidade também cósmica, né? A nossa comunidade humana, mesmo que eu não acredite na vida após a morte, como algumas religiões podem propor, mas o meu corpo vai se dissolver nessa terra, vai virar terra, vai ser o adubo da árvore futura. Há uma continuidade, né? Se a gente se abre para esse senso comunal. E a alegria, né? Como ferramenta de sobrevivência, né? O canto, a dança. Uma coisa que você falou, a gente estava, então agora mais uma referência, né? Eu acho que é uma live também que a gente está trazendo várias referências aí para quem está assistindo,
né, tanto do pensamento decolonial, seja do Boaventura, do Kim Hano, ou o Ailton Krenak, o Davi Copenau, Isabel Stanges. a Isabel Stengers e tal. Mas eu acho que nisso que a gente está falando, e agora é uma contribuição minha, né? Do que a gente está pensando, e eu já estou um pouco. Filósofa Marcela. Um pouco alcoolizada também, né? Um pouco sob efeito de Dionísio. Mas eu acho que o perigo mesmo para. E eu lembro das coisas que eu li, né? Eu não li toda A Queda do Céu, porque realmente é um livro que não dá para ler de maneira linear, né? É um livro que acho que você vai lendo durante. Deu uma travada. Durante toda a sua vida, para mim é um livro assim, de cabeceira, que você tem que ler, sempre voltar e tal. Mas uma coisa que ele fala muito, né, que o branco, né, tem essa coisa do silêncio da palavra, né, que a gente transforma em escrita, né, que é uma palavra silenciosa, né. E eu acho que o grande problema não é tanto a morte, mas é essa quebra do diálogo, né? Quando você interrompe o diálogo com todas essas vozes que estão aí ressonando, entendeu? Eu acho que esse é o grande, vamos dizer, o grande medo enfim, tô fazendo uma generalização talvez bem tosca e tal, mas assim, o grande problema para as comunidades ameríndias, para os povos originários, é esse silenciamento, né? De você parar de ouvir essas vozes, né? E não, a morte não é interrompimento desse diálogo. Você continua conversando de outra maneira com os outros seres da realidade, né? Seja através da terra, seja através do ar, enfim, o diálogo continua. Então, a morte não é um interrompimento do diálogo, né? É só uma outra maneira de dialogar. E aí, enfim, pensando nisso, eu acho muito legal a gente poder estar tendo esse diálogo, que na verdade é um plurálogo, né? Porque tem várias pessoas aqui também. Eu estou falando, as plantas aí atrás de você estão me escutando de alguma maneira também, e quero tentar escutá-las também. De novo, as filósofas na rede. Pitaia, né? As filósofas na rede estão super afim de ir visitar o sítio. Quem sabe a gente faz uma caravana na rede para a gente plantar. Eu tive essa experiência. Ótimo. Fiquei só uma tarde, né? Um dia, tarde no sítio. Ainda quando nem tinha casinha, sua casa ainda e tal, mas já foi toda uma, né, uma outra maneira de me relacionar com você, de me relacionar com o seu projeto, com a sua vida, que foi a gente ficar conversando. Eu acho que eu nunca vou me esquecer, e olha que eu tenho um HD bem pequeno de memória, mas eu nunca vou me esquecer da gente sentar trocando as mudas de lugar, né? E conversando durante horas e horas, fazendo aquele ritual ali, porque para mim foi um ritual, né? Da gente estar ali mexendo com a terra, transplantando mudinhas, cuidando delas, se elas caírem, né? Não ficarem muito prejudicadas, e botando nos saquinhos que você ia plantar depois. Enfim. Aí, assim, acho que agora talvez a gente possa ter uma conclusão, assim, né? Sim, falar o que você quiser para concluir sobre esse momento, sobre nós, sobre as mulheres, sobre, enfim, o que você quiser falar. Aí travou. Voltou. Olha, muito bem-vindas as filósofas na rede. Inclusive, pena eu não ter sinal lá no sítio mesmo, porque eu tô aqui na natureza. Escolhi estar num cenário mais perto da natureza, mas não é o sítio. Adoraria estar fazendo essa live da minha rede lá, com a paisagem maravilhosa, deitada lá na minha rede. Acredito que quando vocês vierem já vai ter internet lá também para a gente fazer um live das filósofas na rede do sítio Debate Aberto. E agradeço demais ter chegado, né, fazer parte dessa comunidade, tanto das filósofas na rede, chegar aqui,
quanto essa comunidade de seres humanos fazendo live o tempo todo agora, né? Que eu ainda não tinha feito nenhuma live, primeira live que eu tô participando nesse tempo de quarentena. E, bom, já que a gente falou de tanta coisa, né? Eu acho que eu vou fechar trazendo um canto, pode ser? Maravilhosa! Para agradecer, assim, conectar, até por isso, né? Eu acho que essa ferramenta nossa de sobrevivência é o canto, é a dança. Os povos que foram mais oprimidos, os da diáspora africana e os povos indígenas, sobreviveram cantando e dançando, né? Escolhendo a alegria acima de todo ressentimento. Então, é isso aí. Um canto do centro do universo, um canto que sempre ecoou, guardado na memória da existência, vivo e forte em toda parte, e aqui onde eu estou. Um canto que nina toda criança, evoca a lembrança do amor. Um canto que respira aliviado, pode até sair calado e conforta toda dor. Ó, canto, canta nesse tempo meu. Ó, canto, cuida dessa tempestade. Ó, canto, canta nesse tempo meu. Ó, canto, cuida dessa tempestade, pra lavar toda a maldade que não te escuta. Eu clamo a esse canto primeiro, divino sempre criador. Ressoa na terra suas harmonias multicolor, nos mostra o nosso valor. Que linda! Ai, obrigado, Lude! Muito obrigada. Eu que agradeço demais. Bom Te amo, demais. te amo, te amo, te amo. Te Muito amo, um amor. beijão. Beijo. Até próxima Mulheres na Rede, Filósofas na Rede, lá com as Mulheres da Mata, lá no sítio Açafrão Canela. Muito obrigada, estou muito emocionada. Vou até cortar porque eu vou chorar um pouquinho agora. Te amo, mana. Um beijo. Te amo, Tchau, obrigada. tchau. Como é que faz? Encerrar.